diretora de redação do Oeste, Branca Nunes, vai chegando por aqui ao vivo, agora com a gente, para contar como foram os trabalhos até esse lançamento de hoje. Edição 287 da Revista Oeste, matéria de capa, escrita por Cristian Costa e Silvio Navarro, dois grandes jornalistas. A manchete: o juiz cumpre a lei, com uma foto de Fux. Branca Nunes, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Adriana, Juliana, Marina, Paula. Bom dia a você que nos acompanha. Bom dia. Estamos ansiosos. Né? A capa. Nessa quarta-feira, os brasileiros eles tiveram uma oportunidade de ver a Constituição sendo novamente respeitada com o voto do ministro Luiz Fux, que é sempre bom lembrar, né, que é o único juiz de carreira entre os 11 ministros do STF. Então, a reportagem de capa, ela trata do voto do Luiz Fux e conta também o que aconteceu antes e depois deles. Na quarta-feira, a Constituição foi respeitada e no dia seguinte, mais uma vez com o voto da Carmen Lúcia e do ministro Zanin, nós vimos toda a narrativa do golpe sendo novamente exposta, e foi o que prevaleceu. Isso não foi uma surpresa. Mas o que foi uma surpresa, e é o que eles também tratam nesta reportagem de capa, foi a pena estipulada aos réus. Então, como eu lembrei na carta ao leitor, por exemplo, né, a Elise Natsunaga, que matou e esquartejou o marido, ela foi condenada a 19 anos de cadeia. Enquanto isso, o Bolsonaro e os outros réus, que nem estavam em Brasília naquele dia dos atos do 8 de janeiro, eles foram condenados a 30 anos em regime fechado. São, para septuagenários, né, como é o ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma pena equivalente à prisão perpétua. Então, e foi difícil de assistir, por mais que todos estivessem preparados, que uma pena, tamanha crueldade, né, fosse exposta com risinhos, as brincadeirinhas e tal, que foi o que nós vimos enquanto eles davam a dosimetria da pena. Tudo isso está nessa reportagem de capa. E por falar em crueldade, eu queria destacar também aqui o texto, os artigos do Alexandre Garcia e do Rodrigo Constantino. Eles escrevem sobre o assassinato do ativista político do Charles Kirk. Para o Garcia, por exemplo, ele fala, né, que é a prática do conselho atribuído a Lenin de que acuse-os daquilo que você é. Então, o Alexandre, ele lembra dos atentados, tanto do Kirk quanto do Bolsonaro, do Trump, do Miguel Uribe, presidente da Colômbia, como exemplos de que a esquerda, né, ela destila permanentemente o ódio que atribui aos inimigos. Então, assisti agora há pouco, eu estava assistindo no Instagram um vídeo de eu nem sei quem foi, eu vi aqui foi o site, o Instagram da Brasil Paralelo que reproduziu, mas é alguém, né, um influencer lá dos Estados Unidos, que ele pergunta a jovens nas universidades o que eles acharam dessa morte. E ele, assim, fala assim, não, ele mereceu, bem feito, foi isso mesmo. Então, é um pouco, né, assustador isso. E a esquerda sempre se diz o amor, paz e amor, e nós vemos na prática é o oposto que acontece. E o Constantino, né, ele complementa o texto do Alexandre, ele fala assim, Charlie era um exemplo perfeito daquilo que Thomas Sowell diz. É incrível como um homem honesto pode causar pânico entre uma multidão de hipócritas. Foi isso que nós vimos, foi essa reação que nós vimos a este atentado, e é a mesma reação que nós vemos como a esquerda reage a uma pena de 30 anos a pessoas que não cometeram, né, um golpe de Estado, são acusadas disso. Enfim, mas eu vou encerrar com a reportagem do Lucas Shade, do William Grisafes, sobre os Correios.
Os Correios, mais uma vez, depois do lucro, e a Marina pode falar bastante sobre isso, os lucros que tiveram com os governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, eles voltaram a dar um prejuízo bilionário agora. O rombo, né, registrado nesse primeiro semestre foi de quase 4,5 bilhões. E tudo indica que, mais uma vez, quem vai pagar a conta? Nós, os pagadores de impostos. Um monte de assunto para a gente acompanhar, né? Impressionante esse posicionamento da esquerda. O próprio Guilherme Boulos falou que ia acompanhar esse julgamento com churrasco e cerveja. Pessoalzinho da turma de fofoca TMZ nos Estados Unidos gritando na redação depois da morte de Kirk. E tantos outros protestos tristes mesmo de acompanhar, de uma pobreza de alma e de espírito impressionantes. Um beijo enorme, Branca Nunes. Obrigada por hoje. Parabéns pelos trabalhos. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.